Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas de metodologia científica e hoje nós vamos estudar a primeira parte sobre as normas gerais da ABNT, ok? Então vamos lá. Bem, normas gerais da ABNT. A ABNT é o órgão responsável pela padronização dos trabalhos com caráter científico e tecnológico. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mais do que determinar as regras de redação dos projetos acadêmicos, a ABNT ela regula todo e qualquer tipo de produção, padroniza os processos e é a garantia de que algo pode ser aprendido e ensinado por qualquer pessoa, uma vez que se emprega uma linguagem comum. Então, a ABNT não é nada mais que uma agência reguladora de trabalhos acadêmicos, né? Então, ela dá aqueles modelos, as normas que seguem, que as universidades, que as escolas técnicas seguem um padrão para fazer os seus trabalhos. Então, vamos para as normas gerais para a formatação do trabalho. Então, é importante, quando você for realizar o trabalho, fazer o seu trabalho acadêmico, dependendo de qual seja, já deixar o Word com as configurações para que não seja necessário você modificar depois, para não ter erro. Então, produção de trabalho, papel branco, formato A4, é aquele padrão, né, 21 centímetros e 29,7 centímetros, né, de comprimento e largura. Fonte para o trabalho, só pode ser duas, Arial ou Time News, Time New Roman, somente essas duas fontes. Pode ser uma das duas, professor? Pode. Então, sem detalhes estéticos para facilitar a leitura. Tamanho da fonte, 12 para textos e títulos. Na cor preta para o texto, podendo ser utilizado todas as cores para ilustrações, né? Então, tamanho da fonte 10 para citação com mais de 3 linhas. Ou nota de rodapé, paginação, legendas e ilustrações. Então, no todo, no geral, tamanho da fonte Arial ou Times, tamanho 12, exceto para citação longa, que é aquelas citações que são maiores de 3 linhas, né? Que tem que ser fonte 10, além da paginação, rodapé e algumas legendas as legendas das tabelas e das ilustrações. Margem, olha, já tem que deixar a margem no Word já configurado. Margem esquerda 3 centímetros, margem direita 2 centímetros, né? Isso serve, se eu não me engano, esquerda superior, então margem esquerda superior 3 centímetros, margem direita inferior 2 centímetros, tá? Parágrafos, espaçamento e alinhamento. Então todo o texto, ele está falando assim, nas normas gerais agora dos parágrafos, espaçamento e alinhamento. Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,3 de 1,5 entre linhas. Então as linhas vai ter que ter aquele espaçamento de 1,5, com exceção do que? Da ficha catalográfica. Mas a ficha catalográfica é algo que a gente não faz, quem faz é o bibliotecário. Natureza do trabalho, objetivo, né, aprovação de disciplina, etc. Nome da instituição, citações diretas, de mais de 3 linhas, nota de rodapé, legenda das ilustrações e das tabelas devem ser digitados em espaços simples. Então, sempre tem exceção, né? O texto no total, todo o texto em 1,5 entre linhas, mais as suas exceções, né? Citação, nota de rodapé, ilustração, espaço simples. Referências bibliográficas devem ser apresentadas com espaçamento simples entre linhas, porém separadas entre si por espaçamento duplo. Então, quando for fazer a referência, já sabe, entre linhas, espaçamento simples, entre cada referência, espaçamento duplo. O texto deve ser digitado em parágrafos, né? Deslocando a primeira linha de 1,5 da margem esquerda, que é de 3. Então, vai ser o quê? O texto vai ser como esse aqui, a gente está vendo, né? No caso, só para dizer, daqui para cá tem 3 centímetros. Então, dessa primeira margem de 3 centímetros para cá, tem 1,5.
Então, o texto deve ser trabalhado se justificado, então tem que ser justificado para não ficar o parágrafo todo torto, ou seja, o texto deverá estar alinhado à margem direita e esquerda, promovendo uma aparência organizada das laterais da página, né? Para não ficar aquela coisa toda torta lá. Se não tiver justificado, vai ficar esquisito o texto. Tudo isso tem que ser configurado antes de iniciar o trabalho, já tem que deixar configurado no Word. Siglas. Então, na primeira ocorrência do texto, as siglas devem ser colocadas entre parênteses. Toda vez que a gente usar sigla, tem que ser dessa forma. Exemplo, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí IBGE. Então, quando for colocado esse tipo de legenda de sigla no texto, vem o nome da instituição e entre parênteses vem a legenda dela. A estrutura de um trabalho acadêmico ele compreende os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais que tem na apostila. Então, os elementos pré-textuais obrigatórios: capa, lombada, folha de rosto, folha de aprovação, resumo, abstract e sumário. Esses são os elementos pré-textuais obrigatórios. Elementos pré-textuais opcionais: errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustração, lista de tabela, lista de abreviatura, siglas, lista de símbolos, tá? Tudo isso são os pré-textuais opcionais, porque pode ser que tenha ilustração, tabela dentro do trabalho, mas só que não necessariamente a gente precisa colocar uma lista no início do trabalho. Então, não é necessário, é opcional. Tá? Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução do trabalho. O desenvolvimento é a parte onde você vai colocar as referências, né? Quais livros você pesquisou, quais autores e tudo mais. E os elementos pós-textuais, os obrigatórios, que são as referências. Então, do elemento pós-textual obrigatório, a referência, e nós temos os opcionais, que é o glossário, que é onde você tem a palavra que nem todo mundo tem entendimento, então vai lá, coloca o significado daquela palavra, né? Apêndices são aqueles formulários que o próprio autor produziu, né? Questionário e tudo mais. Anexo, alguns documentos, e índice, que não me lembro muito bem, mas também que é um elemento pós-textuais opcional. Tá? A gente vai ver, acho que cada um deles por aqui. Então, capa. Capa deve conter como é que tem que ser a capa. Né? Claro, vou enviar um modelo para vocês. Deve conter identificação do instituto, institucional e o curso, nome dos autores, título, subtítulo, se houver, número de volumes, se houver mais de um, é claro, que deve constar em cada capa de especificação, local e ano de entrega. A lombada é obrigatória para os trabalhos encadernados, tá, gente? Então, não é obrigatório. Se você não vai encadernar um trabalho, fazer bonitinho aquela encadernação, né, que fica aquela parte ali do livro. Um exemplo aqui. Isso aqui, ó, olha só. Isso aqui é a lombada. Então, se eu for encadernar um livro, ou encadernar o trabalho, é obrigatório ter isso aqui, essa identificação, essa lombada. Né? O que mais? Deve ter o que? A sigla instituição, ou seja, o nome completo do autor e da ordem direta impresso, longitudinalmente, legível em cima para baixo da lombada e o ano de entrega. Então, tem que seguir um padrão também a lombada. Folha de rosto. Página. Essa página deve conter os elementos essenciais à identificação do trabalho, ou seja, praticamente a mesma coisa que a capa, mas vai ter alguma diferença aí, ó. Nome do autor, título do trabalho, subtítulo se houver, número de volume também se houver, natureza. Então, para que serve esse trabalho? É uma tese, uma dissertação, uma monografia, um trabalho de curso, entre outros. Então, você tem que colocar lá identificando o objetivo do trabalho, né? Aprovação de disciplina em que? Então, tem que constar lá, mas não se preocupe, tudo isso vou enviar um modelo para vocês. Cadê? Aprovação de disciplina grau pretendido, se for mestre, especialista, bacharel,
nome da instituição no qual o trabalho é apresentado e nome do orientador local e ano da entrega. Então, tudo isso deve ser identificado na folha de rosto. Composição institucional e ficha catalográfica. Tá? Essa composição institucional e a ficha catalográfica, eles são no verso da folha de rosto, sendo que é de responsabilidade dos profissionais da biblioteca, são os bibliotecários. Isso daí acontece quando o aluno, já em graduação, né, faz o seu trabalho, seu TCC, já aprovado tudo mais, ele envia para a biblioteca para ela colocar lá a ficha catalográfica do seu trabalho. Errata deve ser inserida logo após a folha de rosto, deve conter listas de folhas e linhas em que ocorrerão as seguintes correções. Errata é quando você, de repente, o que pode acontecer de você já ter a aprovação do seu trabalho, descobriu algum erro, aí você faz uma errata e corrige aquele erro, inserindo, é claro, né, todas as informações onde que aconteceu o erro e a correção. Folha de aprovação, né? Esse elemento deve ser apresentado nos exemplares de defesa de apresentação do final de trabalho e deve conter autor, subtítulo, se houver, natureza, tese, né? Dissertação, monografia, trabalho de concurso, nome da instituição no qual o trabalho é apresentado, com o título pretendido, nome de titulação, as assinaturas dos componentes da banca examinadora, as instituições que pertencem e qual a data de aprovação. Inclui nesta a folha devidamente assinada pela banca na versão final do trabalho. Essa folha de aprovação é quando o aluno vai apresentar o seu trabalho, precisa ter esta folha com todas essas características para a banca assinar lá aprovando ou não o seu trabalho. Dedicatória é o espaço dedicado ao autor para se prestar homenagem ou dedicar o seu trabalho a alguém. Você vai colocar lá, dedica esse trabalho ao piriri paroró, né, aos familiares, a Deus, ao professor e tudo mais, tá? Agradecimento também, o autor tem a possibilidade de fazer agradecimento de forma destacada às pessoas ou às instituições que, em seu entender, contribuíram significativamente para a elaboração do trabalho ou para o alcance dos seus objetivos, né? Também uma folha lá de agradecimento, pai, mãe, namorado, esposa, marido e tudo mais. Epígrafe é o espaço no qual o autor pode apresentar uma citação de que, de certa forma, embaçou a sua construção do trabalho. Em seguida, da indicação e fonte, da fonte, devendo inclusive constar as referências listadas no final do trabalho. Então, epígrafe, você achou uma frase bonita de algum autor, aí coloca lá como epígrafe, aí você coloca lá quem foi que falou aquela frase e, é claro, tem que constar nas suas referências no final. Resumo da língua vernácula é o resumo na nossa língua, né? A língua portuguesa. Resumo é a apresentação com seus pontos relevantes do documento e o resumo pode ser crítico, indicativo ou informativo. O resumo do seu trabalho, não é o resumo da pesquisa, tá, gente? Não é assim, tanto que na hora de fazer o resumo, você vai colocar no resumo todas as informações relacionadas ao seu trabalho, da introdução à conclusão dele. Ele não deve ultrapassar mais de 500 palavras, o resumo deve ser apresentado em um único parágrafo só, ou seja, sem recuo de parágrafo, então não tem recuo, tá? É todo justificado, né? Deve ser digitado numa fonte normal, espaçamento de 1,5 entre linhas. Logo abaixo do resumo, o que tem que vir abaixo do resumo? Constar as palavras repetitivas, ou são chamadas as palavras-chave, que podem ser de 3 a 5 palavras, tá? Contendo, é claro, do conteúdo do trabalho, escolhidas preferencialmente em um vocabulário controlado, separado entre ponto e finalizadas também por ponto. Então, as palavras-chave do resumo não devem ultrapassar o limite de até 5. Então, normalmente, são de 3 até 5 as palavras-chave que você tem que colocar logo após o resumo do seu trabalho. Resumo da língua estrangeira. Então, um elemento obrigatório com as mesmas características do resumo em língua vernácula, na nossa língua. Então, é a mesma coisa, tá? É o mesmo texto do resumo da língua vernácula, você transformar na língua estrangeira, que pode ser o inglês ou o espanhol, tá? Então, isso depende muito da instituição. Aqui ele diz que deve ser feito em inglês, mas pode também ser em espanhol. E ele também se chama de abstract,
Tá? Então, o resumo da língua estrangeira é o abstract. Seguindo abaixo do abstract, também tem que ter as keywords, que são as palavras-chave. É a mesma coisa que você colocou as palavras-chave em português, você vai colocar as palavras-chave em inglês ou espanhol. Lista de ilustrações, então essas são aquelas partes opcionais do trabalho, né? Elemento opcional, que deve ser apresentado às ilustrações, de acordo com uma ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, se é desenho, se é esquema, se é fluxograma, se é fotografia, se é gráfico, se é mapa, se é organograma e etc. Então, acompanhando seu respectivo número de página onde está localizado. Lista de tabela, também um item opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designando um nome específico, acompanhado também pelo respectivo número da página. Sumário, tá? Sumário é o último elemento pré-textual do nosso trabalho, tá? Ele trata-se da enumeração dos capítulos, então você vai colocar lá, né, dos títulos ou dos capítulos, das seções e outras partes do trabalho. Deve ser elaborado indicando os itens na ordem em que se sucedem o texto, com a indicação da página inicial. E a gente tem algumas observações gerais em relação ao sumário. Primeiro, as seções deverão ser indicadas utilizando a tipologia das fontes utilizada nos títulos das seções do trabalho, se é primária, se é secundária, se é terciária, porque vem os títulos de cada parte do seu trabalho. Esses títulos podem ter os subtítulos e esses podem ter outros subtítulos que são chamados de terciárias, as primárias, as secundárias e terciárias. Então tem que seguir no sumário a mesma formatação que vai constar no trabalho, tá? Os itens pré-textuais, como folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, as listas de ilustrações, eles não devem constar no sumário. Então isso não vai estar no sumário. É a partir do que? Da introdução em diante, tá? Tem que alinhar os títulos e as seções pela margem esquerda, os números de subseções mais extensos, inclusive os elementos pós-textuais. Não usar o traço ou ponto entre os números da seção e o título, apenas um espaço de caractere. Então, não usar um traço ou ponto entre o número da seção e o título, tá? Não utilizar a palavra capítulo, capítulo 1, tararará, capítulo 2, diante da numeração, não precisa. E em obra de mais de um volume, o sumário deverá figurar completo em todos os volumes. Então, se for muito volume, mas lá no volume 2 tem que ter todo o completo do volume 1, do volume 3 tem que ter tudo completo do volume 1 e 2. Então, por isso que é importante o sumário, tá, gente? Essa é a primeira parte da estrutura do trabalho acadêmico através das normas da ABNT, certo? É a primeira parte que a gente viu, foram todos praticamente os opcionais e obrigatórios relacionados ao pré-textual do trabalho. E na próxima aula a gente dá continuidade vendo a estrutura do trabalho, já o textual e o pós-textual, certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima aula. Isso é tudo, pessoal.